Olá pessoal, bom dia. Cassandra do canal Soberano Veritas e Temas. Aqui em Portugal está um calor tremendo, 36 graus e são 3 horas da tarde. Estava vendo ontem e hoje de manhã de novo a entrevista do Epoch Times Brasil sobre o BRICS. Achei a repetição da narrativa fantástica. Fantástica ao ponto de eu chamar dessa mídia falcatrua, uma pandemia elitoplastia. Nada mais do que isso. Apresentam uma pessoa que, na verdade, na narrativa é pobre, hesita, está lendo da tela, dando as instruções, é perfeito blazer, pose e tudo. Para dar uma narrativa que vai levar o povo a questionar uma entidade. E muito engraçado como é que eles engendram uma informação atrás de uma informação, formando um body de informação onde vai levar a dúvida do povo. Essa pandemia da elitoplastia, porque a mídia é hoje controlada por essa FDP de elite, apenas existiu nos últimos anos para seduzir e para controlar, nada mais. Ela não manda informação. E quando o jogo deles está em perigo, o que acontece? Eles vêm com essas narrativas. Incluso com a palavra nova ordem mundial, globalistas. Por isso que eu nunca falo no nome ou nos globalistas. Porque ela é uma palavra que pode referir-se a muita coisa. Só que quando lhe convém essa elitoplastia, eles usam ela para o bem deles. Como falamos na última live e num vídeo meu, a palavra nova ordem mundial foi cunhada lá atrás num sentido bom. Mas como tudo na vida, foi infiltrada para ser usada positivamente e negativamente ao longo dos anos. Como o white hats, uma palavra tão banalizada que eu nunca uso. Eu uso mesmo a palavra que eles são, salafrários e FDPs, simples. Se eu precisar chamar eles por nomes, eu chamo eles por os nomes. Só que nós temos que fazer muito cuidado, porque o globalismo não é uma palavra ruim. Ela é uma palavra ruim dentro do contexto que ela é usada. E os infiltrados sabem muito bem disso. Então vamos ao nosso primeiro vídeo, porque eu recortei a entrevista toda. The Epoch Times. Um dos temas da cúpula deve ser os critérios para admitir novos membros. O ministro russo Sergei Lavrov escreveu em um artigo que o BRICS está pronto para se tornar, aspas, um dos pilares de uma nova ordem mundial policêntrica e mais justa, e é por isso que lançamos o processo de expansão. Uma das especulações em torno do evento é que o Brasil, a Índia e a África do Sul usem a aprovação de novos membros como moeda de troca para que obtenham assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia e a China já têm assentos permanentes, e a China é a principal força a favor de trazer novos países para o BRICS, enquanto outros membros demonstraram menos entusiasmo. Nesse primeiro vídeo, a jornalista vai devagar para entrar na notícia. Critério para admitir novos membros, Sergei Lavrov. Aí ela fala de uma reportagem Nova Ordem. Ela já está preparando o campo. Aí vai sobre novos membros, a moeda de troca, e ela fala, uns membros gostaram dessa ideia de trazer novos membros, enquanto outros não gostaram. Depois ela fala na Rússia e na China,
que eles são permanentes membros do Conselho de Segurança da ONU. O pedra no sapato deles. A pedra no sapato desses FDPs, uma pedrona que eles tentaram aniquilar através da guerra na Ucrânia, através de impedimentos que eles estavam tentando impor à China, através de Taiwan e a Rússia. Aí eles ficam naquela coisinha, incluso o Mota, Roberto Mota, o ex do Banco do BRICS. Eu me pergunto, quem é Mota? Quem é que está atrás de Mota? Interessante, não é? Ele passou tanto tempo lá dentro, só que eu gostaria de saber se foi o tempo em que o BRICS estava por baixo da elitoplastia ou se já estava por baixo dos novos membros. Eles ficam naquela narrativa da União Soviética lá atrás. Eles ficam naquela narrativa antiga, martelando, até tentar pôr dúvida, semear essa dúvida no povo. São bons. Eles começam light, tranquilo e seguem. Outro tema de discussão da cúpula deve ser a possibilidade de troca em moedas nacionais dos países membros ou a criação de uma nova moeda evitando o uso do dólar. Autoridades do governo sul-africano disseram ao Epoch Times que isso não seria discutido na cúpula, mas muitos especulam que o evento será um passo decisivo nessa direção. Novo autor convidado do Epoch Times, escreveu o seguinte sobre o assunto: os BRICS não são um bloco alinhado em torno de interesses comuns ou de uma mesma visão geopolítica. Eles não são uma união criada por um tratado. Eles não formam um pacto de autodefesa. Talvez a melhor definição dos BRICS seja um veículo para a projeção dos mandatários supremos e grupos de poder dos países membros. Os BRICS são uma plataforma, uma ferramenta a ser usada pragmaticamente, conforme a conveniência do momento. Ele adiciona que as pessoas de esquerda no atual governo brasileiro parecem ver nos BRICS uma chance de recriar o grupo dos países não alinhados da década de 1960, sendo a oportunidade de reeditar o discurso anti-imperialista e desviar o foco dos equívocos econômicos do Partido dos Trabalhadores. Segundo ele, esta seria a explicação para sugerir que países como Argentina e Venezuela fossem admitidos. E escreve também que ninguém ficará surpreso. Ela nos conversa da criação de uma nova moeda para evitar o uso do dólar. A mídia vai nos fomentando essa bosta há meses. Incluso que cada um de país ia para a criptomoeda e papapá, isso e aquilo. Já ouvimos de tudo. Agora que o BRICS está com o novo sistema bancário paralelo ao dólar, está. Absolutamente. E eles fazem muito bem. Se eles não estivessem, por que eles criaram uma reserva federal? Por que eles, a própria reserva, um banco, eles têm um sistema intragovernamental e Roberto Mota não é uma plataforma. Você está atrasado. E muito. Ou está sendo bem pago por uma certa elitoplastia. Quem sabe? Aí ela cita o artigo de Mota. Porque o BRICS não é uma união criada por um tratado. Que tratado, Roberto? Versailles? Paris? Quantos tratados vocês fizeram que não fizeram nada a menos de escravizar o povo? Porque é um tratado bonitinho. Absolutamente. E eu estou sendo sarcástica. E depois nós temos, ele fala, nem tem um pacto de autodefesa. 5 potências mundiais. Com o Irã, Emirados Árabes, não tem autodefesa? Nem vou falar a palavra que me vem à cabeça. Aí ela menciona aquela organização mundial que foi dita abolida? Não. Os países não alinhados. A própria ANAN que criticou a União Europeia, o G20, de se envolver em política quando eles não podem, porque está fora da jurisdição deles. Me poupa. E vocês pensam que nós somos estúpidos. Aí
Aí ela fala que o novo BRICS é para desviar o foco do Partido dos Trabalhadores. Essa foi a melhor de todas. Sabendo que quem está atrás da União dos Trabalhadores Metalúrgicos foi a Inglaterra e os Estados Unidos desde lá atrás. E ainda estão controlando, pagando, mandando salafrais FDPs. E aí? Epoch Times, acorda! Olha quem tá pagando vocês. Vamos ao próximo vídeo? O líder russo Vladimir Putin não estará no evento. A Rússia será representada ali ao invés pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Putin cancelou. Ele é procurado pelo Tribunal Penal Internacional pelo crime de abduzir crianças ucranianas durante a guerra na Ucrânia. O TPI é a única corte permanente para julgar crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e agressão. Como a África do Sul é membro do tribunal, ficaria responsável por prender Putin se ele entrasse no país. Lula lamentou a ausência e, para Moscou, também pode ser de lamentar. Os BRICS foram uma forma de o Kremlin rejeitar o rótulo de pária internacional e buscar uma legitimidade nas relações exteriores, quando a comunidade internacional rechaçou a guerra com sanções, críticas e apoio militar à Ucrânia. Agora ela entra no Vladimir Putin. Vladimir Putin não pode entrar na África porque ele está sendo procurado por abuso de poder em cima de crianças pelo Tribunal Penal Internacional. O mesmo tribunal, o juiz melhor, que está sendo procurado por outro tribunal. Aí ela nos fala que o TPI ela é o único corte permanente para julgar crimes. Você está falando de corte soberana? Não. Você está falando de uma corporação que não tem nenhum valor. Não tem nenhuma jurisdição. Putin e Modi não estão presentes por medidas de segurança. Você acha que isso ia assustar Putin? Quando ele emitiu uma ordem contra o próprio procurador que emitiu aquela acusação contra ele. Mas ele está com medo, mas o Maduro vai ao Brasil, mas não é parado. Não. Maduro, país pequeno. Mas Vladimir é país grande. Me deixa ver. Isso é engraçado. É engraçado. E a narrativa, aquela... E vai por aí. Como se nada acontecesse. Procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Por isso que ele não vai. Chinesa. Claro, é necessário destravar ainda outro ponto. A China diz se manter imparcial quanto à guerra na Ucrânia, mas é acusada constantemente de dar apoio material ou de outros tipos à Rússia. O paralelo é que a própria China já demonstrou seu impulso beligerante, ameaçando tomar a ilha de Taiwan à força se necessário. O Partido Comunista considera a ilha a 160 quilômetros de sua costa parte de seu território, apesar de nunca ter governado. A ilha se considera um país independente com a própria constituição, moeda e líder democraticamente eleita. Os Estados Unidos são obrigados a, por lei, fornecer armas a Taiwan, e o presidente americano Joe Biden disse que iria intervir com as forças armadas se a China atacasse. E aí vem o melhor de todos, é China. É China. É China que não pode ser fiável, porque eles falaram que eles iam apoiar a Ucrânia e, na verdade, estão apoiando a Rússia. Quero lembrar um detalhezinho. No início do conflito na Ucrânia, o Ocidente, as Nações Unidas, que supostamente não se podem envolver em coisas políticas, e os Estados Unidos, eles tentaram tirar a Rússia de membro permanente das Nações Unidas. Lembram-se através do Conselho Internacional de Direitos Humanos, que é o único que pode julgar. E depois, quando não conseguiram, foram para a China, e a China mandou eles tomar lá naquele lugar. Aí o que eles fizeram? Vieram a questão de Taiwan. Vamos ouvir o que ela falou. Taiwan é uma ilha com a própria Constituição,
próprio partido democraticamente eleito, como o Brasil foi nos últimos anos, mas descobrimos que, na verdade, o Brasil nunca foi Brasil porque ele era americano. Estados Unidos do Brasil com Z. E, aparentemente, é o que ela fala, os Estados Unidos são obrigados por lei a fornecer armamento. E o Biden, blá, 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 narrativa sempre. Os Estados Unidos são obrigados a fornecer armamento por aí. Desde quando que os Estados Unidos são obrigados a fazer qualquer coisa? Ela se esqueceu de avisar que, na verdade, os Estados Unidos, falcatruamente, nos últimos anos, emitiram certas leis que renderam Taiwan refém dos Estados Unidos. Eles usam isso contra uma arma contra a China. Mas, infelizmente, para os Estados Unidos, nos últimos anos, aquele outro partido que estava no China amando dos Estados Unidos foi baleado. E hoje as coisas mudaram. Então essa narrativa não cola mais. Não cola mais. Eu não sei nem por que elas continuam assim. Porque é uma narrativa tão bonita. A empresa Evergrande, por exemplo, declarou falência nos Estados Unidos. E analistas apontam que não declarou falência na China porque o Partido Comunista não permitiria. O JP Morgan está entre os que apontam riscos crescentes de calotes da economia chinesa. E aí ela entra nas questões de muitas empresas terem ido pro leléu em finanças. Empresas na China. Mas vamos entender que essas empresas são todas americanas. Evergrande! Quem é que se lembra daquele escândalo daquele barco de Panamá? Quem é que se lembra do escândalo de certas fortunas americanas que estavam atrás do Evergrande? E aí a JP Morgan vem dizer que a China pode emitir o maior calote. JP Morgan que se encontra na pior das hipóteses, que é um dos salafrários que se encontra nessa elitoplastia. Tenho que dizer mais algo? Não. Apesar disso, o Irã recentemente ingressou em outras associações internacionais com membros do BRICS e tem aquecido sua diplomacia com a China, sinalizando a viabilidade de uma adesão ao bloco. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ter pedido sua adesão. Por falar nos terroristas iranianos, são amplas e bem documentadas as evidências que o regime venezuelano cooperou com eles, inclusive com a emissão de passaportes com identidades falsas, para que terroristas circulassem no exterior. E por último, nós temos o Irão. O Irão que tem criado tantos problemas, incluso emitir passaportes para falcatruas. Vamos entender a verdade, porque eu não tenho papas na língua. Nos Estados Unidos, temos uma organização que ao longo dos últimos anos tem treinado muita gente para ser infiltrada em vários países. A América do Sul estava cheio deles. Buqueque, do El Salvador, pôs eles a correr recentemente. As milícias, aquelas pessoas todas treinadas por essa organização, incluso porque o Salvador era o corredor entre a América do Sul e os Estados Unidos para passar certas coisas. Sim, para passar certas coisas. Só que essa organização que estava na América do Sul e também infiltrou várias pessoas, aquelas coisas que tinham bombas, se estouravam, eram todos infiltrados ao longo dos anos, em vários países, incluso no Brasil, para ser ativados quando necessário. E hoje eles estão sendo ativados em várias partes do mundo. Então, esses passaportes falsos, vai lá perguntar aos Estados Unidos quem é que emitiu eles. Quem é que criou esses conflitos todos entre países? Paquistão, Índia, Síria, Israel, entre Irão, Emirados Árabes. Só que o que aconteceu uns anos atrás, eles começaram a se dar conta do padrão que era criado. O que realmente estava acontecendo. E começaram a atuar. Eu gostaria de chamar essas pessoas, e nós falamos do nosso grupo disso, da Aliança Soberana. White Hats é uma coisa tão banal.
hoje é usada em várias partes. Aliança soberana. Em defesa do povo e da soberania mundial. Aí nos vêm com essas falcatruas todas tentando pôr a dúvida na nossa cabeça. Porque nós já sabemos como é que eles são. Quando uma coisa vem que ameaça a estrutura deles, eles vão tentar de tudo. Incluso o que eles fizeram em Havaí, estão fazendo em várias partes do mundo. Mas liberdade é inegociável. E eu sou sarcástica absolutamente com tudo isso. Sabe por quê? Porque eles merecem. Eles não merecem a minha atenção. Não. Merecem a verdade, isso sim. Eu estava hoje falando com a Lorela e com os administradores e a Lorela fez um comentário bem interessante sobre o Mota. Ela fala assim: lembremos que o Mota foi o fundador do Partido Novo. Sua ligação com o PSDB não pode ser descartada. Eu considero muito das postagens dele como ressalvas. Quanto ao BRICS, a turma que se formou em torno da pauta de direita associa com a antiga União Soviética Comunista. União Soviética Comunista mandada por quem? Não preciso elaborar. Aí eu vi também outra postagem hoje de manhã que falou assim: atenção, porque esta é a chave para a reunião do BRICS de amanhã. Se forem aceitos os 5 países produtores de petróleo que se candidataram a aderir ao grupo, 90% das vendas de petróleo deixarão de ser feitas em dólares, com o que teremos então entrado em um novo cenário monetário, pois outros países aderirão à tendência. Deixa eu ser clara sobre isso. Se forem aceitos, esses países já foram aceitos. Prova disso, para quem esteve com atenção, a OPEP Plus do ano passado, que foi mais uma afirmação do que estava acontecendo entre a OPEP Plus e o BRICS, que hoje vai virar Plus. E o statement que foi feito depois já se deu a entender do tratado que foi assinado. Então, só não foi anunciado como não foi anunciado os Emirados Árabes, por questões políticas que estavam acontecendo mundialmente e uma ameaça muito grande, incluso as eleições do Brasil. Então, disso não precisamos esperar porque eles já estão dentro. Só não foram anunciados por devidas medidas. Agora, quanto as vendas do petróleo deixam de ser feitas em dólar, o dólar já não existe. Isso é automático. Entende? Volto mais tarde com mais vídeos. E vocês já sabem o meu tom. Meu tom vai reto, direto. E não posso deixar de ser sarcástica com esse bagulho e essas migalhas que não prestam para nada que eles tentam impor sobre o povo. Não somos estúpidos mais. Agora o povo acordou e é nossa função que eles tenham acesso ao conhecimento e não ao sensacionalismo. Conhecimento é a maior arma que nós temos. E educar o povo é nosso foco. Até mais tarde. Um beijo a todos.